Começa! Hip virtual. Qual é o número desse hip? 22. Cara, é muito cara, hip, muito hein? hip. Muito hip mesmo. E muito legal estar aqui de volta. Verdade. Você sempre... Olha que time de peso. Eu queria que você desse uma panorâmica aí, por favor, pra gente. De peso Olha em que sentido? Primeiro aqui o casal Herbalife. Obrigado, Herbalife. Muito bom estar de volta aqui, continuando essa jornada de conhecimento bíblico. E é o conhecimento bíblico que transforma o nosso coração, amém, pessoal? Amém. Sem conhecer a Bíblia, você continua sendo medíocre e tudo isso que a gente já sabe que a gente é. E recebendo hoje, pela primeira vez, Cleber? Primeira vez. Rapaz, o cara mais careca que eu conheço. E hoje não tá tanto. Não tá tanto. Kleber careca. Eu vou ficar careca também, Kleber. Minha mulher falou ontem, ó, você tá ficando careca. Começou assim, sabia? A minha falou, nossa, você tá ficando careca. Aí o que deu? Quantos anos você tinha? Eu tinha 20, cara. Ah, então você começou antes de mim. 14 anos atrás, Nossa. sabe? Meu Deus, Mas que bom, cara. Mas tá bom, Bem careca melhor hoje. tá bom, Muito muito melhor. Quer falar alguma coisa, Clebão? Cara, é um prazer estar aqui. É um Muito prazer participar de uma hip virtual, né? É, a gente virtual. que já vive nas hips aí durante a semana, a virtual é um privilégio poder estar aqui. Muito legal. E falar da palavra de Deus, gente. Qualquer lugar vai ser ótimo, vai ser excelente. Muito legal, cara. Muito bom. Clebão, Obrigado pelo você convite. já conhece Jesus há quanto tempo? De verdadão? É, verdadão. De verdadão eu vou colocar aí que 4 anos. 4 anos, É. com um Eu conhecimento mais profundo. Eu conheci Jesus quando eu comecei a ficar careca, lá aos 20 anos, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas foi lá. Só que, assim, foi infelizmente aquela fachada, aquela religiosidade. Tem que dar uma parada para falar essa palavra. É. Mas eu conheci de fato a graça, o evangelho, tem uns 4 anos que a gente está Que caminhando. legal. Baixista, marido da Vivi, pai de 2 filhas. Lindas, por sinal. Pronto, isso aí. Muito bom. Ex-cavaquista? Ex-cavaquista? Ex-cavaquista. Cavaquinista. É Cavaquinho. mesmo? Nossa. Pensei que fosse brincadeira. É, Existe também isso? Cavaquinista. Cavaquinista. Que porcaria. Nossa. Vamos parar de falar bobagem. Vamos direto ao... Aqui o Tenjo, que já é figura conhecida, e o Nilson Amém. também não precisa nem apresentar, porque ele se auto-apresenta o tempo todo aí, ele Amém. fala. Obrigado, Nilson! Obrigado, Deus. Aqui é diferente, aqui é pegada outra. A gente está em João 14, eu queria que vocês abrissem, se você acompanha pelo YouTube, já está nos comentários aí embaixo aí, já tem os nossos, o texto todo que a gente vai estudar, você pode acompanhar por aí. Onde que você mais gosta de ficar em casa, Tenjo, você? Da sua casa, onde você mais gosta de ficar? Eu gosto de ficar num cômodo que era um rancho, que agora é a sala e a cozinha. Pronto, ali o seu espaço, ali você tem prazer nele. Acho bacana, Por quê? né? Acho que por ser um cômodo novo, né? Foi reformado, virou a sala e a cozinha, ficou mais aconchegante. Perto da Pronto, cozinha. a gente vai entender que Deus tem grandes coisas para a gente fazer nessa questão, a gente vai entender hoje. Então, começando a ler, João 14, versículo 1, o careca pode ler com a sua voz rouca e adocicada. Versículo 1. Jesus disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Não fiquem aflitos. As versões mais tradicionais é não se turbe o vosso coração. É, minha tá assim. Não é isso? Não se perturbe o coração de vocês, a minha versão fala. A ansiedade, ela representa falta de fé. Qualquer coincidência, qualquer Semelhança, mera coincidência. Com certeza vocês conversaram sobre isso. A gente tem sempre- conversado a gente sobre conversa, isso, né? Aqui, na verdade, só para aproveitar o link, aqui tem o Kleber empresário, a gente empresário, tem uma palavra meio forte. Empresário do ramo E alimentício. no ramo alimentício, mas a gente fica de vez em quando perto, né, cara? Mas a gente entrega para Deus, mas parece que entrega o que tem que entregar tudo, a última porçãozinha parece que não entrega, daí fica essa ansiedadezinha aí, mas que Deus está trabalhando no nosso coração. E vai trabalhar mesmo. Amém. Alguém disse que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado, né? Crente vive no presente mesmo. Então, assim, quando a gente é ansioso é porque a gente deixa de confiar no cuidado de Deus e transfere essa responsabilidade do cuidado para a gente mesmo. A gente acha que depende da gente, a gente fica ansioso. Você sofre de ansiedade ou... Muito. Você tomou o seu remédio? Na verdade, hoje muito mais o controle está em Deus. Mas eu já quis ter muito controle comigo. E é justamente isso, né? A gente não confiar, acho que é mal do ser humano, né? Querer ter o controle na sua mão. Quando você começa a perder o controle, até trazendo o que você falou, o fato hoje de ter uma empresa, se deixar na mão de alguém,
Eu acho que dá para viver bem isso, assim, exemplificar bem. Mas na família, em tudo. Um filho doente, então, ora, não faz sentido aos olhos do mundo. Ora, você é louco. Entrega para Deus, né? Isso, a entrega tem que ser 100% de tudo. E aí Jesus está falando nesse texto, não se preocupem, não se turbe, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Creiam no que eu estou dizendo, creiam no que Deus disse e creiam no que eu estou dizendo para vocês aqui. Versículo 2 tem... Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Na casa do meu pai. Que aonde é a casa do pai? Ou... no céu. É o céu. Tem lugar para todo mundo, ok? Na casa do meu pai tem muito, tem quarto pra caramba. Ele fala, vamos lá pra Ubatuba até a casa do meu pai lá? Não tem que dormir no chão lá não, tem pouco quarto, tem quarto pra todo mundo. E aí o texto fala, vou preparar-lhes lugar, quer dizer, o céu é preparado por Jesus, foi Ele que abriu o novo e vivo caminho que a Bíblia fala, foi aberto por Jesus e quem preparou o lugar pra gente ir lá também foi Jesus, segundo o texto. É importante entender que a intimidade com o Pai é para ser desfrutada agora, pois Deus faz morada em nós já agora. Porque o grande erro das religiões é entregar o prêmio para depois da morte. Quando você morrer, aí vai ser legal. Vive uma vida medíocre aqui, mas quando você morrer, e quando na verdade o Evangelho promete já uma vida abundante, intimidade com Ele, já a partir de agora. É isso mesmo, Clebão? Você desfruta disso? Desfruto, cara. É mesmo, cara? Uma das coisas que eu acho bacana aqui também é a questão que fala assim, há muitas moradas, ele não estipula um número. Como a gente vê que em algumas religiões trata, né? Senão, então, são X. São X, mas e se eu tiver X mais um, esse um, então, vai ele vai viver aqui pregando, mas vai para o inferno, é isso? Não, são moradas. Deus está preparando para todos aqueles que creem nele. Quem não for, vai sobrar quarto lá, né? Vai a gente sobrar troca de quarto lá, pouco legalzinho. O Zé não veio, aí vai dormir no quarto dele hoje lá. E voltando à tua pergunta, a questão de desfrutar, né? É viver aqui já o reino. Eu entendi de um pastor que o pessoal que assiste a RIP deve conhecer, chama Richard Rivers, né? O Ricardo. Participou semana passada. Participou semana passada. Bom, se for Retrasado. na sequência já vai saber quem é. Acho que não é passado não, retrasado. Ele comentava assim, na minha conversão foi ele que pregou, foi ele que ia em casa, que teve todo esse processo. E é bacana que a gente aprendeu o seguinte, é para viver o reino aqui, isso não significa que eu vou viver um evangelho de prosperidade. Porque viver o reino aqui não é eu ser rico ou ser abundante nas coisas materiais, mas é já viver aqui Cristo. E aqui é só uma continuação do que a gente vai ter lá e lá infinitamente melhor. Até porque não chegou no nosso coração o que vai estar preparado lá ainda. Mas a gente já desfruta dessa intimidade. Então, mas é legal que você falou paz, essa vida abundante, que nem o Kleber falou, é abundante não no sentido da percepção da palavra aos olhos humanos, do mundo, é abundante em forma material, né? Você pode não ter o material que você queria, ou, enfim, o mundo prega, mas você vive abundantemente. Tranquilo, né? As coisas estão acontecendo, Deus está cuidando de tudo, você fica... O mais legal que eu vejo... Tranquilo, favorável. Favorável. Tá, a pregação. O que eu vejo de muito bacana nisso é eu não vou saber citar o texto, mas a paz que excede todo entendimento. Filipenses. Você está passando por uma situação horrível e uma pessoa vê que você está tranquilo, porque está entregue e porque entendeu a graça. E é a abundância de Jesus na nossa vida. Você não precisa nem falar, né? Não, e ele não podia. Aí esses irmãozinhos aí que não conseguem entender, eles falam, pô, você é maluco, cara, tá tudo caindo aí, fala em crise, se ele vem crise. E a gente tá assim, tal, não sei o quê, mas é que a gente fala, entregou para Deus. Ele falou assim, entrega para mim toda a sua ansiedade e eu cuido. A você cabe apenas descansar. Estou aqui, estou descansando. pouco Sofá vermelho desse. Pouco gostosinho. Um Chesterfield vermelho desse. Amém. Vamos lá. Bom. E se eu for, o texto fala, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estou. Cara, primeiro ele fala, se eu for, né, que ele dá essa intenção do... Eu tenho uma missão e para que a missão seja cumprida eu preciso ir. Então é legal a gente entender
que sem as etapas da missão a gente não consegue chegar lá. E aí ele fala assim no final, e onde eu estou, eu levarei para que vocês estejam onde eu estou, algumas questões onde eu estiver, algumas versões. Eu estiver. Se é onde eu estou, é que Jesus ele é atemporal também, né? Ele fala assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele fala, é como se o tempo e o espaço não fosse vinculado a quem é espiritual, que é o caso de Jesus e a gente, quando a gente crê. A gente não está vinculado a essa questão. Jesus está dizendo que já está no céu, está com o Pai. Já é uma questão muito além da nossa compreensão, muitas vezes, né? Porque ninguém vem significa que eu já estou junto, né? Ninguém vem aqui falar com o Lúcio. É porque eu estou aqui. Se eu não estivesse perto de você, eu ia falar, então ninguém vai lá. Tá junto. Porque o Pai está comigo, né? É isso aí. Versículo 4 e 5, Nilson. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho, disse Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Tomé. Sempre Tomé. Tomé, esse cara aí. Tomé, ele fala assim, o que ele falou? Nós não sabemos para onde vais. Mas provavelmente ele falou nós, mas ele está falando de si mesmo, né? Senhor. Ele não perguntou para todo mundo, vocês sabem? A gente não sabe, não. Ele fala assim, aquele plural de modéstia, né? Nós fazemos. E como podemos saber o caminho? Como poderemos saber? É importante a gente entender e saber também que a gente tem que saber o nosso destino para a gente saber o caminho que precisa ser trilhado. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve, né? A gente precisa saber muito bem o que Deus quer da gente, qual é o futuro para a gente caminhar nesse sentido. Entender os propósitos específicos de Deus para a nossa vida. A gente falou talvez aqui no RIP já, Deus tem um propósito genérico, quer dizer que todo mundo pregue o evangelho, que todo mundo tudo seja santo, é um propósito genérico. Mas tem um propósito específico para o Kleber, abrir uma empresa de redes, etc. Qual o propósito tem de abrir um espaço vida saudável? Você pode vir aqui, ser saudável, comer. Fazer um shake maravilhoso. Entender esse propósito. Versículo 6, ô Clebão. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Jesus fez uma analogia com o tabernáculo. O que é o tabernáculo, Kleber? O tabernáculo. Pergunta boa para a prova. Pergunta ótima. Ajuda ele, Nilson. Ajuda aí, Nilson. Eu vou ajudar. Eu passo para você. Nós temos 30 segundos. Tem 30 segundos de réplica para falar sobre isso. Vamos aprender junto, né? Não, o tabernáculo é o templo móvel. Antes de ter o templo, tinha o tabernáculo no deserto, que era uma tenda. E ela, como a gente sabe, ela simbolizava a presença de Deus com os homens. Porque a arca estava lá, aquela coisa toda, e aí Deus estava se revelando ao homem de forma mais clara. Quando Jesus faz isso para a gente, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está fazendo uma referência, para a gente não faz muito sentido, mas para o judeu que conhecia isso, ele está dizendo que as portas de acesso a Deus são através dele, porque as portas de acesso do tabernáculo, do templo, na verdade, não o tabernáculo do templo, depois eu falando mais específico do templo agora, tinham esses nomes. Quer dizer, o caminho era o átrio, era o local do holocausto, ali no começo, o primeiro estágio. A verdade, que era o lugar santo, e aí a gente entende que é a palavra de Deus mesmo, e o candelabro, que é o Espírito, essas já são figuras. E a vida, o caminho, a verdade e a vida, onde ficava a arca, que é o Santo dos Santos. Então, quando Jesus fala para a gente ter menos legal do que um judeu ouvindo isso, porque Jesus está dizendo assim, eu sou a presença de Deus na terra e o acesso a Deus também sou eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos os acessos a essas partes sou eu. São através de Jesus. Aliás, a gente sempre chama Jesus de Emmanuel, né, um dos nomes de Jesus, que é Deus conosco. Deus conosco. Então, isso é muito... Fez sentido isso para você, Kleber? Fez. Se você não entendeu, eu posso explicar de novo ou não explicar. Eu ia já te perguntar a questão do que você explicou do judeu e o que a gente traz para os dias de hoje, né, pra gente. Mas a explicação já foi na sequência. Pronto. E aí Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, que é exatamente o que a gente estava falando. Ele não diz ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. O acesso a Deus para o homem foi possível em Jesus,
o caminho está aberto, amém? Amém. Amém. Isso é uma ótima notícia, estou errado. Bela O caminho notícia. está aberto, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único acesso a Deus, porque tem aquele erro que a gente costumeiramente ouve, que é todos os caminhos levam a Deus. Nem É tão absurdo como você dizer assim, todos os caminhos levam a São José. É. Não é verdade, você pegar Se pegar adulto pro sentido riso, não chega em São José nunca, cara. Vai chegar em outro São José. vai mais Os em campos, São José não. dos Campos, não é? Isso não é verdade. O que Jesus deixa claro que é o único caminho de acesso a Deus é Jesus, é Ele mesmo. Então sei que isso significa que eu não preciso então de ninguém para intermediar? Vamos Isso voltar, né, cara? significa, Tá né, querendo dizer... Não, não tô querendo dizer nada, É não. pior, é com ô, Nilson, amor. é pior É que eu com vou dizer. amor que eu quero dizer isso aí, Lucas, pra gente esclarecer. Sim. O que eu vou dizer é pior. Não é que eu não preciso, eu não posso confiar. E não precisa. Na verdade, eu não é porque preciso. eu não preciso, parece que eu não realmente preciso, não preciso. Não preciso da impressão que eu posso até usar esse artifício. Posso, eu não preciso. Não, eu não posso, não devo. E se você estiver tentando usar um outro artifício para chegar a Deus, além de Jesus, você não vai achar. Não Deus. tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Isso Isso é muito. um beco Isso é uma sem notícia muito boa. E isso também confronta com aquela questão que Deus é Deus, né? É. A gente, E não, vice-versa. E Deus é vice-versa. Deus é Deus e vice-versa. Qualquer um que chegue, porque Deus é um só. Depende. Se a gente está falando de Deus, o Deus, Criador, o Criador, que deu o o filho dele, aí Filho é de um Jesus, Deus só. Onde seu filho é Jesus Cristo. Porque Sim. senão Jesus teria dito assim, eu sou um caminho bom, Bom, você sou uma verdade bacana também, eu sou uma delas, né? Sou minha vida, né? Igual pneu, minha vida. Entre esses, eu sou o melhor. Vai por mim. Não, ele foi. Misericórdia. Ele foi. Aliás, é uma diferença de Jesus em todos os outros profetas que houveram, que eu não vou citar, começa com a letra Maomé, começa com a letra Buda, e tudo E isso. termina com... Nenhum deles teve moral suficiente para dizer isso. Ninguém disse. Nenhum deles disse assim, a salvação é através de mim. Porque não é mesmo. Não tem... Até porque todos esses, eles realmente morreram, né? É. E esse, o Deus, Jesus, que nós confiamos, acreditamos, é o único que venceu a morte. E então, se você for no Maomé, vai estar lá, aqui jaz Maomé. Aqui jaz Buda. E aí, se você for lá no túmulo de Jesus, vai estar o quê? Não tem nada. Se você for lá, inclusive meu irmão foi, está escrito lá, ele não está aqui, Ele ele não está ressuscitou. aqui porque ele não foi. É Ressuscitou. simples assim. É o único que ressuscitou, venceu a morte. Os outros morreram igual a gente. E é bom enfatizar, porque já me fizeram essa pergunta. Mas ele não reencarnou? Não, ele ressuscitou. Ressuscitou. É bem diferente. Bem diferente. É bem diferente. Então, boa questão. A crença na reencarnação é que você morre, o corpo fica e o espírito reencarna num novo corpo, talvez numa nova família, aí vai a tradição que diz. Mas a ressurreição é o Jesus mesmo, foi com o seu próprio corpo, foi ele, morreu. Num corpo glorificado. Num corpo glorificado. É o que vai acontecer. E ressurgiu. Inclusive, se você que está assistindo a gente tem essa crença, você manda um e-mail para a gente conseguir argumentar e conversar, porque na verdade a Bíblia é clara em dizer que não existe reencarnação. Não é o assunto de hoje, mas se caiu nisso é porque deve estar sendo importante para alguns que estão nos ouvindo. Amém. Não existe reencarnação. A Bíblia fala que ao homem é dado o direito de morrer uma só vez. E depois? O juízo. E crer que eu vou morrendo e melhorando até atingir o nirvana, o êxtase, a salvação, é você tirar a beleza e a função do que Jesus fez na cruz. Então, seria inútil Jesus morrer na cruz se eu posso resolver o meu problema sozinho. Exatamente. Então, a gente precisa dele porque a gente não consegue resolver sozinho. E para a gente atingir a perfeição, vou falar por mim, se fosse para eu atingir a perfeição nesse ciclo aí, tem que voltar uns 350 mil vezes. Eu. Então, não faz sentido, pessoal. É com amor que a gente fala isso, mas é a palavra que diz. Não é eu, não é ninguém aqui que está falando. Vai discutir com o autor, né? Vai discutir com o autor. A gente pode Versículo 8. Obrigado, Jesus. Obrigado, Versículo Deus. 7. Quem entende? Entende você? Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Olha só, é Jesus que está falando para os discípulos. E Jesus está dizendo, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto.
até aquele momento os discípulos ainda eles não conheciam direito, de fato, quem é Jesus. A gente vai perceber isso, que essa revelação vai ficar muito mais clara depois. Foi uma revelação progressiva dos discípulos sobre quem era Jesus, e sem ter esse entendimento de quem ele realmente é, eles não conseguiam, por isso, perceber o caráter de fato de Deus. A gente não conhece a Deus se não conhecer Jesus, é o que o texto está dizendo. É por isso que a gente não gosta de dizer, mas sem Jesus não tem salvação. Porque sem Jesus você não conhece a Deus. Você pode crer que existe um Deus, todo-poderoso e criador, mas não tem intimidade com Ele. Porque o acesso quem abre é Jesus, e é Jesus através da cruz ele abriu para a gente sacrifício, esse acesso. Faz sentido isso, Clebão? Faz. Sem intimidade fica numa questão de eu sei quem é. Né? Se perguntasse para mim alguns anos atrás quem é o Lucas, eu ia dizer, o Lucas é um cara que está lá na igreja, que toca, que é o filho do pastor Eros e tal. Hoje, no caminhar junto, na intimidade, eu consigo saber, o Lucas é um cara que é casado com a Mônica, que mora em tal lugar, que gosta de uma pasta de alho que a minha senhora faz. Rapaz, manda um e-mail, porque a gente vai mandar por correio para você a pasta de alho da esposa do Kleber. É impressionante. Então, assim, a intimidade, e eu acho que eu funciono muito bem com a ilustração. E a intimidade com Jesus mostra... isso que eu falei aqui do exemplo entre essa intimidade que a gente tem pela nossa amizade, mostra exatamente Jesus. Se alguém te perguntar, me apresenta Jesus, o que você vai falar? Então, o nível de intimidade que você tem é o que vai trazer a sua resposta. Eu gosto muito de uma história que você contou, Clebão. Você chegou para alguém e falou assim, você conhece Jesus? Você falou assim, conheço. Aí você falou, que legal, então me conta. Então me apresenta. E a pessoa não sabia o que falar, porque na verdade disse que conhecia, mas não sabia nada. Conhece o nome. Então é a intimidade, não tem jeito. E aí o texto de Colossenses 1, ele fala assim, que Jesus ele é a imagem do Deus invisível. Louco isso, né? Ele exterioriza a essência do qual ele brotou. Isso é muito poético, né? Total. Mas de um jeito ou de outro olha para Jesus que você vai entender quem é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primeiro da criação. Enfim, aí o texto vai embora dizendo. Versículo 8, Nilson. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe viajou, né, cara? Filipe... Jesus está dizendo aqui... Tinha acabado de falar, né? Tinha falando, cara, olha para mim, né, cara? Eles estavam esperando uma experiência sobrenatural com Jesus ali, de ver, do céu abrir e etc. Talvez eles quisessem reviver, inclusive, o que aconteceu com Moisés, quando ele pediu para ver Deus, né? Do mesmo jeito que Moisés pediu, mostra então, Deus, eu quero ver você. Daí ele chega para Jesus e fala assim, quero ver... uma experiência assim, muito escalafobética, né? Uma experiência muito louca. A religião, e sempre que a gente combate a religião, né, Tenji? Você está falando pouco hoje, Tenji. Não, ele não falou nem 2 amém ainda, pô. É que a pauta dele, pessoal, pra você entender, é 4 amém. Ele tá econômico. Tá cortando gasto até no amém, meu Deus. Isso aí só pra dar uma quebrada, mas é mais amém também, né? Mas o que é legal disso, pro Tenji falar, se ele quiser falar, e se não quiser também, pode ficar só com a gente mesmo, só fala amém. Pode balançar a cabeça se quiser também. Eu também balanço. Mas a religião que a gente combate muito, a gente bate em todas as religiões, porque relacionamento com Deus não tem nada a ver com religião, com formatação, nada disso. A religião é que ela insiste em querer ver o invisível. É sempre aquele apelo, vamos lá para o monte hoje que o mato vai brilhar. Pode brilhar, irmão. Tem irmão que conta que brilhou mesmo. Mas a questão é que o foco não pode ser isso, ver o sobrenatural. Porque a fé é ver e crer no invisível. Então, se você vê, já não é mais fé. Se Jesus aparece para você hoje no seu quarto, não é fé, não tem o que falar mais, não tem discussão, você viu mesmo. Fé é ver no invisível. Versículo 9, Clebão. Jesus respondeu, faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai, porque é que você diz, mostre-nos o Pai. Ele respondeu de novo, né? Quem me vê, vê o Pai. Não, mas olha só, como é que ele responde? Olha só na minha versão. Jesus responde... Olha só, vamos recapitular que é muito louco isso. Tem assim, disse Filipe, mostra-nos o Pai. Aí o versículo 9, Jesus respondeu, você não me conhece?
É muito louco é. isso, cara. Ele é Ele o pai. responde na perspectiva do Pai. Porque Jesus é Deus também. Ele é o próprio Deus. Você É ainda muito não me legal. conhece. Você não me conhece, cara? Como assim, o cara tá caminhando junto, né? Caminhando literalmente ali, tá sentindo ali, tal, né? A gente caminha junto também. Mas o cara tá do lado ali, e aí ele fala, você não tá me vendo aqui, você não... No versículo 18, inclusive, ele diz, não vou deixar vocês órfãos. É, Porque Jesus ele fala na perspectiva do Pai. É. E não isso é muito interessante, isso é muito trinitário. é. Isso é muito, para você que não crê ou tem dificuldade de entender a trindade, né? Deus subsistindo nas três formas. Os três são um, mas são três, mas são um. Esse é um grande texto que embasa isso. Mostra o Pai, mostra Deus. Você não me conhece? Estou tanto tempo com você, você não me conhece. Isso é muito, arrepia, cara, porque eu fico imaginando eu ouvindo isso, né? Cabelos arrepiados. Né? Então, total. Versículo, você ainda, Clebão, está empolgado. Vamos Aí, lá. versículo 10 ao 12. Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Vamos fazer obras maiores. Que obras maiores são essas que Jesus prometeu que nós faríamos se nós cremos nele? Essa pergunta é muito legal. Legal e difícil também. Porque Jesus, num dado momento, fala assim, você, a sua fé, você falará para o monte, saia desse lado, vai para o outro, ele vai. E eu já vi como a religião bate em cima disso, né? Homem de pouca fé, tá vendo? Você fala e não acontece. É. E eu entendo que as obras que ele diz não são essas obras que... Vou trazer para mim a tradução, né? Que diferença vai fazer se eu hoje falasse para uma montanha, sai daqui e vai para lá? E não só para mim, mas para os meus irmãos, para as pessoas que precisam crer em Jesus. Obras maiores eu vejo... estarmos aqui hoje já é uma obra dessa, do que Jesus tem feito nas nossas vidas e usando a gente como ferramenta para levar o evangelho para outros. Se a gente for colocar X anos atrás, aí, que é o tempo de conversão de cada um, obra nenhuma seria feita. Né? Eu vejo obra sendo feita hoje, a minha conversão, e isso desencadeou uma pirâmide que veio a família inteira, esposa, filhos, sogra, irmão, e são alguns pequenos exemplos de obras que podem ser feitas. Então, o que Entre você tantos falou, outros. primeiro sobre mandar a montanha embora, alguém que tem realmente fé a ponto de mandar a montanha se jogar no mar, não vai fazer o teste. Tipo assim, vai montanha. Não, ele tem tanta convicção que se ele mandar ela vai, não precisa fazer. Outra coisa que é legal, que é exatamente o que você falou, cara. As obras maiores que Jesus fala é a transformação do coração das pessoas. Jesus nunca pregou e multidões se converteram. Jesus pregou para poucos, mas você vê Pedro, por exemplo, pregando e multidões crendo. Obras muito maiores. Eu acho até mais profundo alguém que era pedófilo deixar de ser do que alguém que tinha uma perna um pouco mais comprida e a perna cresceu. Eu acho uma obra muito mais profunda e impossível um adúltero deixar de ser adúltero do que minha mão voltar a funcionar, sei lá. Isso para mim é detalhe. É bom, é legal, mas a transformação que a gente vê sempre, isso é muito legal. Isso é importante pontuar isso. Vendo de uma forma assim, para o reino, faz mais sentido o pedófilo deixar de ser pedófilo do que a perna crescer. Né? Vendo assim, de uma forma espiritual. Não que ele seja errado, coitado, o cara vai ficar manco a vida inteira. Mas falando de uma forma espiritual, faz mais sentido. Sem né? dúvida, sem dúvida. Versículo 13 e 14 tem... É tudo quanto perdides em meu nome eu o farei, porque o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agir em nome de Jesus. Que ele está dizendo é agir conforme a vontade daquele que me deu os poderes. Pedindo qualquer coisa conforme a vontade de Deus, que é a vontade de Jesus,
a gente será atendido. Mas se pedimos alguma coisa fora da vontade dele, não estaremos agindo em nome de Jesus, logo não seremos atendidos. Ficou claro isso? Legal. Porque assim, cara, quando a gente pede em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse pedindo. E se a gente pede conforme a vontade dele, a gente vai receber. Agora, se a gente pede para gastar, o Tiago fala isso, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, vocês pedem para gastar com seus próprios prazeres. Então o foco da oração também muda aí. A oração não muda a vontade de Deus, mas ela muda o nosso coração e desencadeia a vontade de Deus. Isso é uma coisa importante. A gente ora, não é que para que Deus mude, para mover a mão de Deus. Fé move a mão de Deus, eu não creio nessa música não. A não ser que seja mover a mão de Deus naquilo que ele já queria fazer. E ele estava esperando você crer e se sujeitar para que aquilo acontecesse. Lucas, mas não que ele muda a vontade de Deus, a oração não muda a vontade de Deus. Desencadeia, né? Desencadeia. Eu acho nesse momento que tem muito a ver, e se não tiver você me corrige, o trecho do Pai Nosso, que logo no começo já fala que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E a gente tem dificuldade de entender isso. A vontade de Deus que vai realizar em nós é no momento em que a gente vai viver a vontade dele. Então a vontade que ele já estabeleceu lá no céu, a gente vai ter uma intimidade tão grande que a gente vai começar a entender qual que é a vontade dele. Porque várias pessoas no começo da caminhada questionam, né? Como que eu vou saber qual que é a vontade de Deus? Como que aquilo que eu peço hoje, eu tenho certeza que é ou que não é? Primeiro lugar, intimidade. A partir do momento que eu tenho intimidade, que foi o que a gente já falou um pouquinho antes, você começa a conhecer e você começa a saber quais são as vontades. Um exemplo prático disso é para quem é casado, né? A esposa sabe qual que é o prato preferido do marido. O marido sabe qual que é a flor ideal que a sua esposa gosta. No começo de casada não era assim. Né? Isso aí você pega vai aprendendo. com intimidade. Você vai né? caminhando. E com isso, aí trazendo a palavra, você vai entendendo qual é a vontade de Deus. E o início, para mim, pelo menos, o início da oração do Pai Nosso faz muito sentido. Porque aí sim, o que Deus quer que aconteça no céu e na terra vai se realizar, porque o meu pedido passa a ser exatamente a vontade dele. Eu deixo de pedir, como o Tiago falou, eu deixo de pedir errado. Me dá um carro zero. Não tem problema nenhum ter um carro zero. Não tem problema isso. Mas talvez não seja, nesse momento, ou não seja a vontade de Deus. E aí ele fala agora, Jesus estava falando agora no versículo 15, uma das afirmações mais profundas que desconstrói qualquer ideia da libertinagem. Versículo 15, Nilson. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se você não guarda o mandamento, você não ama. Não ama. Se você ama, você age conforme ele quer. Se você não age conforme ele quer, é porque você não ama e não conhece. Para quem nos acusa de sermos libertinos, tem gente que, o pessoal lá da Porta Larga. Tem um irmão que ouviu essa, estava no carro, passou na frente de uma igreja, de uma das igrejas nossas aí, ele falou assim, essa igreja aí é da Porta Larga. Aí ele falou assim, mal sabia ela que estava procurando uma igrejinha de Porta Larga, viu, cara? No sentido, queria o evangelho mais claro e mais prático. O seu amor a Jesus é demonstrado pela obediência que você tem a Ele. Quanto maior o amor, maior a obediência. Não existe amor sem obediência. Então você não, um amigo que está nos ouvindo agora, que achou um caminho na graça, entre aspas, que você pode fazer o que você quiser. Está errado, amigão. Se você acha que você pode fazer o que você quiser, você não conhece e não ama a Deus. Você conhece e ama a Deus e quer fazer a vontade dele. Isso é a graça de Deus. E possibilitar isso. Lucas, vale a pena o gancho? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Mas não é fácil fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer melhor. Eu ouvi isso esse final de semana. A Bíblia foi escrita muitos anos atrás. Não dá para viver nos dias de hoje como ela nos instrui. Não dá para viver nos dias de hoje, não dava para viver quando ela foi escrita também. Ou seja, então não dá. É uma bela desculpa não viver. Ela apresenta um padrão de vida que é o próprio Cristo. O próprio Cristo que se revela na Escritura e diz, assim é o jeito certo de ser. Quando a gente lê, a gente percebe que não é que é difícil, é impossível. Exato. E aí só é possível viver do jeito que a Bíblia apresenta realmente se for uma ação do Espírito Santo em nós. Se não, estamos brincando, senão a gente vai ficar só fingindo que é
vai ficar perfumando disso defunto. Versículo 16 e 17, Clebão. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. Perfeito isso. Pergunta, em vocês. Pergunta, que espírito é esse? Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. O próprio Deus. É. Olha só, ele fala que ele vai enviar o consolador, ou o conselheiro, o auxiliador, que você falou, isso cada versão traz um jeito, que é o Espírito Santo. O versículo 26, como é que tá, Clebão? Só pula lá para ler rapidinho. 26 diz assim, ó, mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Então o que ele está dizendo é que o auxiliador, o consolador, é o Espírito Santo que ele vai fazer lembrar. O mundo não pode receber o consolador, porque é uma promessa que é exclusiva aos filhos, só os filhos recebem o Espírito Santo. Isso. E esse papo, todo mundo é filho de Deus, a gente cansou de dizer que não é verdade. Filho de Deus é aquele que crê só. Então, o Espírito Santo antes, ele habitava com pessoas de forma específica, os reis, os profetas, etc. Mas ele promete agora, num futuro próximo para ele, naquele momento, que o Espírito Santo estaria em vocês, quer dizer, uma intimidade plena, revestimento de poder, aí ó, revestimento de poder, depois das nossas respostas de uma irmã que mandou para a gente. Isso ocorre inicialmente no Pentecostes, em Atos 2, mas estando disponível a todos os que creem em Jesus, desde essa época, está disponível para todos aqueles que creem. Isso é fantástico, saber que o próprio Deus vem morar em nós. Para a gente continuar, eu queria que o Nilson abrisse Hebreus 8:10, que ele fala dessa diferença, uma relação mais íntima a partir do Espírito em nós, a partir do Novo Testamento em Jesus. Como é que está na sua, Nilson? Hebreus 8:10. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que delícia. Se isso não é uma relação de maior intimidade que veio a partir de Jesus, porque se Jesus não tivesse morrido e ido, o Consolador não viria. E é a partir do Consolador que a gente tem essa experiência que você falou. Isso é fantástico. Essa trindade em Jesus, a gente percebe nesse próximo versículo. Lê o versículo 18, Clebão. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Esse talvez seja um dos versículos mais legais que dizem sobre a trindade. Jesus dizendo, não vos deixarei órfãos. Eu, Jesus, não deixarei órfão. Órfão quem deixa é pai. Então, eu, Jesus, não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. O Espírito Santo. Acabou de falar. Vocês entenderam a profundidade disso? Não. É muito legal muito isso, legal. Cara. Isso é muito legal. E aqui já vem trazendo todas as respostas anteriores, né? Estava aqui quando Tomé e depois Tiago Tomé e Filipe fizeram os questionamentos que queriam ver o Pai, já está de novo reforçando que ele é o Pai. Mostra de novo Jesus, Deus, o Espírito Santo. A Trindade, para quem está, não sei, mas para quem está começando, dá um nó na cabeça, né? Dá um nó, mas continua, não desiste não. Faz parte da caminhada. E porque não desiste, porque o próprio versículo 26, que você pediu para eu ler, já deixa claro que o Espírito Santo vai lembrar de tudo que Jesus fez, vai nos ajudar. É de fato, como essa versão traz aqui, o auxiliador. Amém. Muito legal. Versículo 19 tem... Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Vocês vão ver, porque eu vivo, vocês vão ver, vocês vão perceber. Quer dizer, aqueles que creem conseguem perceber a ação de Jesus no dia a dia. Você consegue perceber isso? No dia a dia a gente percebe o cuidado dele. É impressionante. É revoltante. De tão constrangedor que é esse amor. Fica com vergonha. E aí o finalzinho que você leu, Tende, que é porque eu vivo, vocês também viverão. Que a gente só tem vida porque Jesus vive. A nossa vida depende totalmente dele. Ele tem vida e ele concedeu. Deus concedeu que Jesus tivesse vida e Jesus concede vida a quem ele quiser. Isso que é o texto que... E vida João. Em abundância, né? É vidinha, meia boca, não. Boca, não. Aliás, eu te cantou num dos rips aí, porque ele vive, eu posso tê-lo amanhã. Okay. Versículo 20, Nilson.
Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Nossa, uma loucura, né? Loucura. Naquele dia, nisso grande que você falou, lindo isso que você falou. Maravilhoso. Naquele dia, ele está se referindo a quando houve a ressurreição dele. Ele acabou de falar, porque eu vivo, vocês também viverão. Só que para a gente, aquele dia, refere-se quando a gente teve uma experiência com Deus, quando a gente compreendeu o amor dele por nós. Que dia foi esse? Vocês têm um dia, vocês têm uma data mais ou menos? Verão de 74, não tem? Não. O meu foi 2010, 11, 12. 2011. Muito legal. Muito legal. 21 ao 23, Clebão. Pra te dar uma acelerada. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então Judas, não Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. Cara, antes de falar do versículo, quem é esse Judas aí? O Judas Tadeu. Quem é Judas Tadeu? É um dos discípulos. É um dos discípulos. E é a única citação de alguma coisa que ele fala nesse texto. A Bíblia inteira, a única citação é ele dizendo isso. Mas ele não deixou de ser importante. Ele foi, ele fez, ele estava junto. Ele... Parecendo eu, né? Prazer. É importante pra quem não conhece aqui, ó, o Judas é esse cara aqui. O Judas Tadeu. Judas Tadeu, não o Carioca, não. O Carioca foi o outro. Carioca. E aí é legal a gente entender que Deus tem uma missão para cada um, ainda que não apareça aos olhos dos homens, Deus tem uma missão para a gente. Isso não significa, só para corroborar com isso, quem fala bastante não é mais tão, importante. Não é mais importante. Todo mundo é importante, graças a Deus. Aos olhos de Deus, todo mundo é importante. Amém. E aí o texto que a gente leu... meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Faremos nele morada, é um verbo no futuro, indicando que ainda não fazia morada nos homens de forma generosa, né? Isso passou a acontecer a partir da descida do Espírito Santo. E aconteceu depois da morte de Jesus. Morte e ressurreição e ascensão de Jesus. E todos que creram nele. Sim, perfeito. E aí mais um texto que fala dessa questão da Trindade, né? Nós faremos morada, né? No plural. E ele fala morada em nós. Quando a gente crê, o santuário de Deus não é pedra, mas na reunião dos irmãos. Morada em nós, coletivamente em nós ele mora. Não é uma habitação individual, mas coletiva. Isso é legal, que a experiência do cristianismo é uma experiência coletiva, não é uma experiência individual. Deus se manifesta no corpo. Isso é bonito pra caramba. E com isso a importância da comunhão, né? E por isso você falou, aí onde dois mais estiverem reunidos em meu nome, aí o que acontece? Ele está lá. Não é uma coisa individual. 24 a 27, Clebão, você que está empolgado, lê. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz, e a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Cara, esse 27 é bruto demais, né? E deixo-vos a paz, a minha paz eu dou. Né? E eu não dou como o mundo dá, porque a paz de Jesus é diferente do que o mundo oferece. No mundo, a gente só tem sossego quando tem ausência de problema. Mas com Jesus a gente tem vida abundante, que o Nilson falou agora há pouco, mesmo em meio às dificuldades. A paz de Jesus é totalmente diferente da paz do mundo. Versículo 28, Tende. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exaltareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu.
Sua versão é de 1712. Pô, O voz me ser. A versão dele é de dar aquela tábua de Moisés. Vocês me ouviram. Tem ouvinte de 90, 100 anos também. Então, Se tiver alguém com mais de 80 anos nos assistindo, manda um e-mail que a gente vai mandar um brinde para sua casa. Não, mas é que ele tá falando ele tá falando da nação nipônica. Olha só, o versículo 28 que o Teide tentou ler vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Quer dizer, voltarei para vocês, é a vinda do Espírito Santo, quando ele acontece isso em Atos 2. E ele fala que o Pai é maior do que eu. Lembra, alguns mal intencionados tentam usar esse texto para basear que Jesus não é Deus, que o Pai é maior do que eu. Mas lembra que Jesus se esvaziou da sua glória para vir para a terra como homem, e aí ele deixou para trás a sua divindade toda, as suas questões, os seus poderes. A gente já falou cabalmente sobre isso aqui. Filipenses 2:5 fala isso, 6 em diante. E aí, nesse contexto que Jesus estava aqui, o Pai é maior do que ele, porque ele era um homem normal, um homem comum. Certo? Certo, mano. Aqui também dá aquela sensação de uma tristeza do fato dele estar indo embora. Nesse momento ele falando com os discípulos, certo? Não dá uma sensação de que ele estava vendo neles uma tristeza assim, então eu vou embora, e dá aquele desespero, e agora? O senhor vai embora, então acabou? E ele está deixando claro que não. O sonho acabou, né? Está deixando claro que não. Eu vou. Faz parte do processo ir embora. Exatamente. É isso mesmo. Versículo 29 e 30, Nilson. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Ó, tô avisando, vocês estão sabendo. Eu tô indo. Acontecer. Vai, 20 e 30. Tô indo. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. A minha versão fala, ele não tem nenhum direito sobre mim. Algumas versões, nada tem em mim. Aqui diz, ele não tem poder sobre mim. E essa é a ideia. Jesus ele não tinha nada que era algum ponto de apoio para Satanás, né? A carne caída que nós temos, que o diabo consegue de alguma forma influenciar, Jesus não tinha isso. Isso é muito legal, cara, porque eu fico imaginando quando Jesus nasceu e começou a crescer, o diabo já começou a ficar aflito, porque era alguém que ele não conseguia em nenhum ponto de apoio, em nenhum dos membros, no coração, nada disso. Isso é muito legal. Se nos permitirmos viver em iniquidade, o inimigo encontrará terreno fértil para agir em nossa vida. Não devemos dar lugar ao diabo, Efésios 4. Se a gente se permitir, ele vai ter ação sobre nós, se a gente deixar permitir. E aí, o último versículo, quem vai ter a honra de ler o último versículo? Tem de você na sua versão de 1213. A voz do secado. Vai lá. Antes de Cristo. Mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou, levantai-vos, vamos daqui. Olha só. A autoridade de Jesus após vencer na cruz foi outorgada à igreja. Jesus ele deu a mesma autoridade que ele recebeu do Pai, ele deixa para a gente fazer também. Não há sujeição nenhuma da igreja ao diabo. Isso é um absurdo. O diabo está furioso com a gente. Ele vive furioso com a gente. Não é que ele está agora, não. Se a gente andar em retidão, o diabo não consegue acessar, não consegue fazer mal nenhum. Ele não consegue andar em retidão porque ele escorrega. Tem labirintite. Por aí. E a conclusão do material, eu sempre leio a conclusão de forma mais bonita e vocês vão dizendo amém, ok? Tá, eu leio, vocês dizem amém. No 3, tá? Tem que completar, falta 2 amém, vai. Temos que permitir a ação do Espírito Santo em nossa vida, fazendo morada e nos transformando livremente. Amém. Amém. Podemos crer no que Deus preparou, pois o próprio Jesus disse aos seus discípulos. Nós podemos crer porque Jesus disse aos discípulos, amém? Amém. Eu acho que eu vou ler de novo, porque vocês não disseram amém, de um jeito bonito. Que a gente não entendeu, mas agora... A gente pode crer no que Deus preparou, porque foi Jesus que disse aos discípulos que a gente podia descansar nisso. Amém? A gente pode descansar também. A nossa paz está ligada à promessa e a fé gera a esperança para vivermos acima dos problemas do mundo. Amém? Se você
está conosco já, chegou no RIP, que eu não esqueci o número 22. 22. Você já acompanhou muita coisa, mas talvez tenha dúvidas, comentários a fazer. E aí eu pergunto para o Kleber Careca, se o irmão quiser mandar um e-mail para a gente, ele manda um e-mail para onde? No falecom@evangeliosimples.com.br. Isso é outro nível, né, cara? Eu fiz a lição de casa. Manda e-mail pra gente orar com você, conta a sua história, amém, saber como é que você conheceu, saber quem que te apresentou, enfim, tudo isso. Mais do que isso, ajuda a gente se envolvendo, curte aí, compartilha, marca os amigos, se tiver no Face, marca os amigos. O que mais, diretor? Comenta muito embaixo dos vídeos aí. Mande perguntas. Isso. E fica aí a dica que já tem esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui, ó. Outras... O que foi isso aí, velho? Rapaz, não sabia que ele espirrava, velho. Então a sugestão de vídeo tá aqui no baixo. Eu não sei nem o que o editor vai colocar aí pra gente de surpresa. RIP da semana que vem, próximo, passado, eu não sei. Clica aí e com certeza é coisa boa de assistir. Fechou, galera? Total. Bora, let's go? Glória a Deus. Vamos tomar um shake no Herbalife? Valeu, gente. Um abraço, até mais. Tamo junto. Compartilha aí.